Graças e paz, povo de Deus, em nossos comentários sobre os livros de Salmos, comentários pastorais, começamos aqui com o nosso capítulo 1 do livro de Salmos. Lembrando, a nossa parte é estudar, pesquisar, produzir o áudio, ou seja, postar, dar um trabalho, realizar todo esse empreendimento. A nossa parte é produzir. E a sua parte é apoiar. Apoiar como? Apoiar se inscrevendo aqui no canal. Apoiar dando o seu like. Apoiar fazendo o seu comentário. Então, a parte do produtor, das pessoas que se disponibilizam a dar informação a você, a edificar o povo de Deus e também a ser edificado, é essa. E você também precisa fazer a sua parte, estimulando todos nós que produzimos conteúdo, e a sua parte é muito pequena, você faz isso em menos de 20 segundos. Você vai apertar aí o OK, ou dar o seu like aí positivo aqui embaixo, e você vai se inscrever no canal, e depois que acabar, você pode fazer o seu comentário, colocar seu ponto de vista, discordar, perguntar, acrescentar, participar, porque tudo isso produz estímulo para que possamos cada vez mais realizarmos esse trabalho, ok? Não deixe de fazer isso. Se inscrever no canal, dar o seu like e comentar. Aguardamos isso da sua parte. Começa aqui então com o Salmo 1. Eu sempre digo que o problema no meio evangélico não é a doutrina da prosperidade. Há muitas pessoas que combatem a doutrina da prosperidade. Eu sempre digo, não, a doutrina da prosperidade não é o problema. Porque a Bíblia fala da doutrina da prosperidade. O problema é a maneira como as pessoas têm usado essa doutrina que está errada. A forma prática que as pessoas têm ensinado é que está errada. Mas quem lê a palavra de Deus não tem como ter outro entendimento do que concluir que Deus projetou para o seu povo a prosperidade. Eu não tenho a mínima dúvida disso e eu percebo isso de Gênesis a Apocalipse. Em toda a Bíblia você percebe nitidamente essa doutrina. Olha aqui, ó. Bem-aventurado, feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios. Olha só. É um cristão que ele ao invés de andar com a cabeça, com que o mundo pensa, o mundo que jaz no maligno pensa, ele pensa de acordo com a palavra. Percebe? Ele tem visão espiritual. Percebe? Então, ele não anda de acordo com o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Se deter no caminho dos pecadores, se assentar, junto com os pecadores, compartilhar ideias com eles, mas a ideia do mundo que jaz no maligno. E o se assentar no caminho dos pecadores é resultado de andar no conselho dele. Porque quem não anda de acordo com o conselho dos ímpios não vai se assentar com eles. Não vai se deter no caminho deles, que no caso aí é ter compartilhamento, é ter comunhão, é sentar junto e compartilhar de piadas, e compartilhar de assuntos imorais. Percebe? Então, feliz é o homem que não faz isso. Contrário disso, versículo 2, ele vai ter o prazer na lei do Senhor. E na sua lei vai meditar de dia e de noite. Percebe? Ele vai ter uma comunhão constante com a lei do Senhor. O prazer dele vai ser a lei de Deus. E ele vai meditar nesta lei todos os dias. Meditar, percebe aqui, ó, palavra? Que é muito mais do que ler, ruminar, averiguar, mastigar, sentir o alimento. Sem correria, percebe? Não é uma simples leitura rápida, não é um protocolo que a pessoa está cumprindo. Ela está realmente ali disposta a aprender, ela pesquisa se possível, sabe? Ela dedica tempo àquilo. Então, isso é meditar de dia e de noite. Ela lê de manhã, ela fica pensando no que ela leu. De repente, à tarde, ela dá mais uma pesquisa, porque ela leu de manhã e ficou alguma coisa pendente, ela tem que fazer outras coisas, e ela vai lá, para um pouquinho, vai fazer outras coisas, depois volta para a palavra de Deus, ela tem o prazer na lei do Senhor. A Bíblia fala assim, ó, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo,
Alegrai-vos no Senhor. A alegria do cristão no Senhor. Ele pode provar aí os prazeres do mundo que não são não são pecados, mas apesar de ele ter os prazeres desse mundo, a maior alegria dele é nas coisas do Senhor. Ele olha no mundo lá, ele só vai provar aquilo que o Senhor aprova, aquilo que não é contrário ao Senhor. Ele tem todo o prazer na lei do Senhor e ele entende que a proposta do Evangelho que Jesus Cristo trouxe é completa, é o ideal, satisfaz completamente. Por isso ele tem prazer na lei do Senhor e na sua lei medita, porque quando nós temos prazer em alguma coisa, nós vamos até aquela coisa, né? Nós gastamos tempo com aquilo, nós usamos tempo com aquilo. E aí, ele fazendo isso, olha aí a doutrina da prosperidade. Versículo 3, ele será como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo, olha só, interessante, no devido tempo, você pode estar fazendo as coisas certinhas, ali de acordo com o que a palavra de Deus diz, e de repente você está meio ansioso, por que não aconteceu? Mas Senhor, por quê? Por quê? Aí começa a entrar em uma ansiedade. Olha o texto aqui, meu irmão, minha irmã. No devido tempo vai acontecer. No tempo kairos, não é isso? Não, como nós, de maneira clássica, sem entrar muito no mérito da questão, em profundidade de estudo, vamos pegar aqui aquela ideia geral que temos, né? A ideia do tempo kairos e a ideia do tempo cronos. Então, no tempo de Deus, no tempo kairos de Deus, não é isso? Não é no meu tempo, aguarde, espere no Senhor, confia nele e o mais, e ele fará, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Salmos 37:5, não é isso? O versículo 4 fala, deleita-te no Senhor e ele fará o que deseja o teu coração. Não é isso? Então, versículo 3, plantado junto à corrente de águas, que no tempo devido dá o seu fruto e cujas folhagens não murcham. Percebe? Então as coisas acontecem e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Meu irmão, olha o que a palavra de Deus diz aqui, não é só aqui não. E tem outros textos. A Bíblia fala em Malaquias, então vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Lá em Deuteronômio vai estar falando lá no capítulo 28 das bênçãos e da maldição. Não é isso? O João capítulo 10 vai falar ali da vida em abundância. Não é isso? A paz do Senhor, o shalom bíblico, se você fizer uma pesquisa, ele é muito mais que um complemento. O shalom bíblico envolve toda a vida da pessoa. A paz ali hebraica envolve toda a vida da pessoa, não é um detalhe da vida da pessoa, vida financeira, vida emocional, vida espiritual, em todos os sentidos que é a paz do Senhor. Então a Bíblia nos aponta para uma vida de prosperidade, né? De necessidades básicas satisfeitas, de alegria interior completa, de realidade financeira, física, de saúde física adequada. É isso que a palavra de Deus nos fala. E por que a maioria de nós, esmagadora maioria de nós, não vivemos essa realidade? Porque ainda a lei do Senhor não é o nosso prazer. Ainda vivemos o evangelho meio protocolar. Ainda não nos entregamos completamente uma realidade. O mundo ainda nos influencia muito. Nós somos salvos pela graça, vamos para o céu pela graça, mas o reino de Deus que está entre vós, que é gozo e paz, alegria no Espírito Santo, como diz Jesus Cristo, não vivemos por quê? Porque, na verdade, não nos entregamos completamente a essa causa. A nossa alegria ainda não é completamente Senhor. É uma alegria dividida, é um pouquinho com o Senhor e um montão com o mundo, que já é no maligno. Percebe? E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Quais são os seus projetos que foram bem sucedidos? Os meus, os nossos, no geral. Nós temos muito mais projetos que não são bem sucedidos do que projetos bem sucedidos. No geral é assim a realidade. Por quê? Porque ainda nós não nos posicionamos. Eu sempre digo da mulher cananeia. A mulher cananeia não tinha o direito à mesa e se contentou com a migalha. Nós temos direito à mesa, só que nós também nos contentamos com as migalhas do Evangelho. Não são assim os ímpios, final do versículo, o começo do versículo 4. Os ímpios não são assim.
São, porém, como a palha que o vento dispersa. Né? Lembra do hino? É uma folha seca caída no chão, que vai para onde o vento levar. Assim é a vida do homem sem Deus. Pobre miserável, só pensa em pecar. Então, é uma vida solta, é uma vida de sorte. A proposta do cristianismo, para o cristão, não é uma vida de sorte, é uma vida de propósitos. Versículo 5. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Observe que o juízo aqui é juízo de Deus nesse tempo. Porque Deus, a Bíblia fala que o que o homem semear, isso ele colherá. Nós temos semeado pouco, porque temos plantado pouco. E o ímpio, ele vai também ter a colheita do mal dele. Nesta terra aqui, como também na terra, no mundo que é de vir. Mas aqui nós estamos falando de uma realidade agora. Né? No juízo de Deus, Deus vai trazer juízo às pessoas. Deus trará e já traz nesse tempo agora o juízo. Então esse juízo aqui é agora, o tempo agora. E depois na revelação do Novo Testamento, haverá também um juízo depois. Mas nesse contexto aqui é o juízo do tempo presente. Né? Os pecadores na congregação dos justos. As reuniões ali, as reuniões onde o povo de Deus se reunia no tabernáculo, no templo e agora atualmente na igreja, a reunião ali das pessoas que verdadeiramente fazem parte daquele núcleo, são pessoas que na verdade precisam ter a mesma visão, entregar sua vida a Cristo, ter princípios iguais, porque se não tiver, não tem como se reunir conosco. Lá no passado, no Velho Testamento, não tem como ter acesso ao átrio, não tem como se reunir nos cultos, nas celebrações judaicas, se não fizer parte do povo de Deus, se não for circuncidado, se não tiver um compromisso com a lei de Moisés. Então, os pecadores não podem se juntar na congregação dos justos. Percebe? É o que o texto está falando. E não adianta tentar fingir aparências, né? Dar uma de camaleão evangélico. Porque o versículo 6 fala: pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Não tem como disfarçar. Você pode enganar alguém. Você pode. Lá no povo de Israel, teve uma situação que eles foram enganados. O pessoal de Gibeon, não é isso? Gibeon, alguma coisa assim, esqueci agora. Eles fingiram que era um grupo de pessoas e era outro, para não serem mortos. E aí conseguiram entrar, conviver com o povo de Israel sem ser, na verdade, aquilo que eles diziam ser. É isso? Então, só se for na mentira. Enganar o ser humano. Mas a Deus ninguém engana. Alguém pode estar na igreja e, na verdade, não tem um coração convertido. Percebe isso? Então, meu irmão, minha irmã, nós precisamos entender que a Bíblia nos conduz a um caminho de prosperidade. Ela traz uma proposta, o cristianismo traz uma proposta de alegria, de paz, de estabilidade financeira, de necessidades básicas satisfeitas, mas tudo isso está atrelado à obediência. Se quiserdes, e todo mundo quer, mas o texto vai continuar, e ouvirdes. O pessoal quer, mas não quer ouvir. Comereis o melhor da terra. Se você, primeiramente, tem que querer. Eu quero. E depois, segundo ponto, você tem que ouvir, tem que obedecer. Aí não, então você não vai comer o melhor dessa terra. Vai viver de migalha. Percebe? E a minha oração é que possamos nos esforçarmos para cada vez mais nos aproximar desse evangelho e assim poder provar mais dos benefícios dele. Caso contrário, vamos viver aqui na pindaíba, nas faltas de realizações, e só teremos realizações por meio da graça na eternidade. Mas o reino de Deus já poderia começar aqui, porque essa é a proposta. Você pode, depois dessa mensagem, dessa palavra pastoral, ouvir como sugestão o hino de Eixla, Salmo 1. Basta ir até o seu YouTube e digitar lá, Eixla, Salmo 1, e a Eixla vai estar cantando sobre esse salmo hoje, que iniciamos as nossas aplicações pastorais no livro de Salmo. Continue conosco nessa nossa trajetória
nesses nossos comentários pastorais no livro de Salmo, aqui em nosso canal Panorama Bíblico. Você já se inscreveu? Você deu seu like? Você já fez seu comentário lá? Faça isso, nos ajude nessa nossa caminhada. Eu faço a minha parte e você faz a sua. E a sua é a menor parte e não lhe custa nada. Pense em todas essas coisas e que Deus nos abençoe.